E os temas aos quais você se dedica, tem tudo a ver com o que a gente tem falado aqui no canal, né? Questão de território, identidade, memória, cultura, enfim. E você acaba de defender um mestrado na Unicamp, um trabalho muito interessante, falando de Voturucaia, né, que é um bairro de Jundiaí, que na realidade teria potencial de ser, inclusive, se você puder contar a história para a gente, ele poderia ter sido desmembrado de Jundiaí, né? Oh, E, com certeza. pensando em território, cultura e memória, né? Você podia falar um pouco para a gente de Voturucaia, Felício? Eu me mudei para Jundiaí, eu queria saber um pouquinho mais de como era a história da cidade, né? Você vai, professor de história, vai dar aula, quer conhecer um pouquinho mais sobre o assunto do que ele vai tratar ali, né? E fazendo algumas pesquisas, procurando alguma documentação, interessado em conhecer um pouquinho mais sobre a cidade, a gente começa a patinar numa não existência de documentação que garantiria algum tipo de historiografia mais completa, se poderia dizer assim, ou de uma historiografia um pouquinho mais consistente. E a gente começa a procurar informação aqui e ali, e lecionando nesse bairro do Voturucaia, a gente começou a encontrar alguns elementos que transformavam aquela região numa, numa área de pesquisa que muitas pessoas às vezes nem se daria conta, porque quando a gente fala de um município, principalmente Jundiaí, que foi construída com a ideia, né, pelo menos a ideia atual de Jundiaí, construída com uma ideia de uma cidade de colônia italiana. E isso foi se acentuando ao longo dos anos. Mas o Voturucai, ele trouxe uma característica de que ele não trazia essa ideia de identidade tão presente, né, essa identidade jundiaiense, mas trazia uma identidade própria, né, e nem como uma questão de bairrismo, mas como uma ideia de que havia ali uma realidade própria, né, uma existência própria, e que dialogava com a história de uma maneira muito mais intensa do que quando a gente pensa a ideia de Jundiaí. Pensando historicamente sobre Jundiaí, é, é uma é uma identidade jundiaiense que ela se articula muito com a ideia da ferrovia, Uhum. da imigração italiana, mas não com uma existência bandeirante, por exemplo. Ou se a gente puder ir voltar um pouquinho mais no tempo, com um território que era ocupado por povos originários, né, que deixaram rastros. Tem um trabalho do Walter Morales, que ele faz essa prospecção arqueológica e encontra diversas evidências da presença desses grupos aqui na região de Jundiaí, Na região de Jundiaí, né? que vem a ser Jundiaí, né? Uhum. E, Jundiaí é de 1625, né? e A fundação de Jundiaí, não é isso? 1625, salvo engano. Jundiaí, então, essa foi a parte legal da procura por documentação, porque você tem os elementos que transitam falando sobre Jundiaí entre 1615 e 1655, de estabelecimento de uma população a população branca que vem se estabelecer na região, né, que chama Jundiaí como a boca do sertão, é a entrada que leva para o restante do estado de São Paulo, e vai até 1655 essa discussão. O auto de criação, né, que eu acabei colocando na pesquisa, traz Jundiaí mais, né, para a segunda metade do século XVII, mudando um pouquinho dessa perspectiva que a gente fala de 1615, 1625, mais entre 1650 e 1655, o que seria a fundação, né, a ereção da capela, que a gente fala que aí sim a gente pode considerar como um município, né, como uma cidade passando a existir. Uma das mais antigas do estado, com certeza. Do interior, uma das mais Que, antigas, né? que a gente coloca como uma das mais antigas. E isso que torna muito mais complexo, porque se é uma cidade assim que tem um histórico tão antigo, por que tão pouca documentação, né? Por que tão pouco construído
ao longo desse século sobre a história da cidade. E isso não só de Jundiaí, né? Isso a gente sabe de diversos municípios. Mas foi interessante ver que, assim, Jundiaí é a boca do sertão, e quando a gente fala do trajeto feito pelos bandeirantes, pelos tropeiros, a ligação que se estabelecia aqui, sentido sul do país e sentido Minas, tem algumas áreas de Jundiaí que ficaram praticamente ignoradas. E Voturucaia foi uma dessas regiões. É um território que fica a leste, o extremo leste de Jundiaí, e faz divisa com Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista. Nessa construção do território ali, ficando ao extremo leste, vem como uma identificação de um espaço que foi muito utilizado durante esse período, durante esses séculos, pelos imigrantes portugueses, pelas famílias que ocupavam São Paulo de Piratininga e foram desbravar o interior, né, fazer essa ocupação do interior paulista, e ali fica estabelecido diversas áreas de manejo de tropas de mulas, de espaços para alimentação e manutenção dessas tropas. E é interessante que ao longo do tempo isso foi se diluindo. Então fica Jundiaí como se recebesse toda essa informação, todos esses grupos, mas áreas específicas foram se perdendo ao longo do tempo, não só em Voturucaia, como a região onde é a Ponte São João, as áreas periféricas da cidade. E Jundiaí, assim como outros municípios, acabam se perpetuando nessa divulgação de uma história voltada ao centro da cidade, né? Aquele onde a gente tem elementos que dialogam com a existência do município. Normalmente uma igreja, né, uma praça pública e algum prédio que é considerado importante que se correlaciona com a existência de um barão, de alguém que tinha um poder econômico desse período e que se estabelece aí como um referencial de onde é a cidade. Mas para a grande população isso muitas vezes não é perceptível, principalmente áreas periféricas, e Voturucaia é uma dessas áreas, que tem uma vida muito ativa, uma participação na construção do município de uma forma muito incisiva.